Que a paz e a graça do Senhor sejam com todos vocês mais uma vez. Eu sou o Márcio e estou aqui mais uma vez para fazer uma reflexão breve acerca da palavra de Deus, não é? E há uma doutrina que é muito ensinada, que permeia muito em certos círculos cristãos, que é a doutrina da maldição hereditária. Ou seja, é uma doutrina que explica, que ensina que os pecados dos antepassados ainda podem ocorrer na vida do cristão, embora esse cristão esteja em Cristo, embora Cristo tenha morrido por nós na cruz, não é? A maldição ainda permanece e é da responsabilidade dessa pessoa quebrar essa maldição. Ou seja, o cristão fiel já vai ter com o pastor, porque pastor, está-me a acontecer isso, está-me a acontecer desgraça na empresa, fui despedido, perdi o emprego, as coisas as coisas em casa não estão bem com a família, então algo está errado, o pastor então já vai fazer um mapeamento espiritual. Vai perguntar o que é que o teu avô fez, o que é que o teu pai fez, o que é que o teu bisavô fez, isso tudo. E se descobrirem alguém na família que então andou metido no oculto, ou então meu irmão, você está com portas abertas porque o Deus do diabo tem uma porta aberta e ele é que está a fazer isso na tua vida. Ou seja, essas pessoas ensinam que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente para libertar as pessoas de toda e qualquer maldição. Quando a todo tempo Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou de toda e qualquer maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Prontos. O versículo base que estas pessoas ensinam, ou sobre o qual essas pessoas ensinam, é Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz que eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, essa doutrina é tão falsa, porque desafia diretamente o poder de Jesus Cristo. Vou explicar. O próprio versículo 5 de Êxodo 20 diz que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos. A Bíblia, quando diz que Deus visita, quer dizer que Deus vai ficar atento ao comportamento e ao estilo de vida que o pai, filho, neto, bisneto levar. Se o comportamento for o mesmo, se o pai tem um comportamento, se o filho tem o mesmo comportamento que o pai, se o neto tem o mesmo comportamento que o pai e o avô, se o bisneto tem o mesmo comportamento que nesse caso, que o bisavô, avô e pai é o pai, avô e bisavô, não é? Aí sim, Deus vai, nesse caso, a maldade vai operar na vida dessas pessoas. Agora, se o pai foi bruxo, se o pai pôs o nome do filho na boca do sapo, se o pai a sacrificou, whatever, levou o filho, né, quando o filho era criança, ou foi consagrar a criança nos demônios, não é? Essa criança, quando cresce, se essa criança se converter a Cristo e seguir, obedecer à palavra de Deus, andar segundo a direção do Espírito Santo, Jesus vai se encarregar de quebrar então essa cadeia. A Bíblia diz em 1 de João que Cristo se manifestou para desfazer as obras do oculto. Se eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo na minha vida. Por quê? Porque Cristo é o Senhor. Em Provérbios 18, versículo 13, Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Se realmente na minha vida, se na minha vida há tal da maldição, então eu tenho que me analisar, eu tenho que me arrepender diante de Deus, abandonar as minhas transgressões, para então alcançar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque a maldição só acontece quando há transgressão do indivíduo
Não é transgressão do pai e do avô, transgressão do indivíduo em si. A responsabilidade é de cada um. Ezequiel, capítulo 18, diz assim em versículo 19: Mas dizeis o povo a perguntar a Deus: por que não levará o filho à maldade do pai? E Deus responde: porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Repito, confessar, o primeiro passo para haver então a tal dita quebra de maldição hereditária é confessar o pecado próprio. Não é confessar o pecado do pai, confessar o pecado da mãe, do bisavô. Não, não, não. É confessar o teu pecado, mudar de vida e aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Por mais que os meus antepassados estivessem afundados no oculto, por mais que me tenham consagrado a Satanás, desde o momento em que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, desde o momento em que a minha vida passa a ser consagrada a Deus, obedecendo a palavra de Deus, andando segundo a direção do Espírito Santo, não pode haver maldição contra mim. Em 1 de João 5, diz que o maligno não toca na vida dos filhos de Deus. Então, mais uma vez, essa doutrina de maldição hereditária é antibíblica. Não existe. Não, a tal dita maldição só vai acontecer na vida do indivíduo se ele cometer os mesmos pecados que seus antepassados cometeram. Não é? Porque Ezequiel 18, né, o versículo 19 diz: porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus mandamentos e os praticou, por isso certamente viverá. Depois esses líderes vão já fazer as campanhas, né? Os aconselhamentos, os sacrifícios, e há já a tal dita quebra de maldição. Meus amados e minhas amadas, isso é só, digamos, é algo temporário, porque mais cedo ou mais tarde, se realmente essa pessoa tem maldição na sua vida, essa pessoa tem que se analisar, tem que ler a palavra, tem que buscar a Deus em oração. Se vê que jejua para Deus mostrar o que é que essa pessoa está fazendo de errado. Porque 99,9% das vezes, quando a tal dita maldição entra, é porque o indivíduo, o homem, está a transgredir contra a lei de Deus, está a fazer o que é errado aos olhos de Deus. É só lermos o livro dos Juízes todo. É um ciclo. Aí vamos ver o porquê que a maldição entra. Não é porque o meu pai, minha avó fez, não, andou no oculto, pôs o meu nome na boca do sapo, levou-me até no Ndombe Grande, em Benguela, e me consagrou no Ngana Soba. Se a minha vida está em Cristo, se o sangue de Jesus está espargido sobre a minha vida, nada disso pode me acontecer, nada disso pode me atingir. Por mais que o maior bruxo do mundo possa querer fazer algum tipo de coisa contra mim ou contra qualquer pessoa que realmente é filho de Deus, não vai acontecer nada. Por quê? Porque nós estamos cobertos pelo sangue imaculado de Jesus Cristo. Cristo se manifestou para desfazer as obras do maligno nas nossas vidas. Aconselho-vos a aprofundarem mais um pouco o vosso conhecimento acerca dessa palavra, porque o que eu disse agora é só algo muito superficial. Leiam Ezequiel capítulo 18, leiam o livro de 1 de João, um livro muito interessante, leiam as palavras de Jesus Cristo e vocês vão ver que esses líderes estão a vos enganar. Abra o olho, lê a palavra de Deus e pede a Deus que te dê entendimento e discernimento em relação à palavra de Deus, para vos proteger contra as doutrinas falsas desses líderes que com astúcia enganam o povo. Até a próxima.